Olá pessoal, vamos ao resumo semanal da novela Mãe, de 24 a 28 de novembro. O resumo é referente à exibição da novela pela Record TV. Pessoal, comentem aqui nos comentários de qual cidade vocês assistem a novela e o que estão achando. Nesta semana, Sengiz volta a torturar Meleque. Meleque fala com Zeynep, mas Sully descobre e toma uma decisão drástica. Uma tragédia acontece, o que deixa Zeynep aflita, pensando em Turna. Desejo um abençoado final de semana para todos. E para ficar por dentro de tudo sobre a novela turca, se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Gonu pergunta a Ali como a Zeynep está. Ali diz que na verdade ela está tendo um dia bem difícil e conta que a mãe da Turna foi até a escola e levou ela à força. Gonu fica chocada, diz que precisa ver a Zeynep agora, mas Ali diz que ela não precisa ficar preocupada, que a Zeynep não está sozinha e que está com a irmã e a mãe dela. Gonu diz que entendeu, e ele diz que se acontecer alguma coisa, irá ligar para ela. Gonu o agradece. Sengiz diz a Rifat que precisa achar um trabalho para Sully, porque se ela se acostumar e ficar preguiçosa está frito. Sully mostra para Meleque na televisão um animal alimentando sua cria. Meleque se recorda quando Zeynep mostrou para ela a pomba com seus filhotinhos. Os olhos dela enchem de lágrimas. Sengiz e Rifat estão comendo. O queijo acaba e Sengiz exige que Meleque pegue para ele. Sully diz que vai pegar. Se levanta e pega o prato. Sengiz se irrita. Diz a Sully que se mandou a Meleque é que é para ela pegar. Sully diz que a Meleque é uma criança e o enfrenta. Sengiz derruba o prato da mão de Sully. Levanta a mão para ela e diz que se ela continuar, vai matar ela junto com o ratinho do esgoto dela. Meleque se assusta. Rifat diz a Sengiz que isso não está certo, que ele não pode fazer esse tipo de coisa em sua casa. Sengiz se desculpa e manda Sully ir pegar logo a droga do queijo. Sully pega Meleque e elas vão para o quarto, mas não há luz. Ela diz para a filha dormir, cobre ela com a coberta e deita com Meleque. No jantar, Ganse pergunta a Mert o que estão comemorando. Mert diz que estão comemorando o amor deles e quer que eles voltem para a época feliz deles, que ultimamente eles estão muito tensos e sabe que fez ela se sentir mal. Ele pergunta se ela pode perdoá-lo. E Ganse diz que era uma situação que não esperava, mas que o importante é que ele está ali agora. Mert diz que só quer que ela confie nele, e conta que foi ao médico. Emocionada, Ganse pergunta se foi para falar sobre a cirurgia do bebê deles. Mert diz que não, que foi a um ginecologista, o melhor, e que ele irá atendê-la sem nenhum problema. Diz que ele quase não remove bebês, mas irá abrir uma exceção para eles, e que conseguiu a consulta para amanhã de manhã, e dessa vez irão juntos. Ganse fica desapontada e Mert diz que depois disso é tchau problema e que de todos os modos eles terão uma vida pela frente. Sully pergunta se Meleque não está assustada, que quando ela era pequena tinha medo do escuro, mas a filha é corajosa. Que na idade dela tinha medo até de sair de seu bairro, que alguns dias nem colocava a cara para fora de casa, mas ela decidiu ir até Istambul com uma mulher que ela nem conhece direito. Meleque olha para Sully e Sully diz: minha filha, eu sei que você tá com raiva e tudo bem, mas eu quem sou sua mãe, entendeu? Eu sou sua mãe e você não pode fugir de mim. Eu te carreguei 9 meses na minha barriga. Eu te dei a luz, te dei meu leite, eu te dei o meu sangue para você e a minha vida. E quando você ficava doente, era eu quem ficava do seu lado. Quando saiu seu primeiro dente, quem que estava com você? Eu. Aquela mulher também disse isso. Eu fiz você assim, Meleque. É por minha causa que você tem um coração enorme e bondoso. Até aquela mulher sabe. Foi ela quem disse. Você não pode ter raiva de mim. Você não pode simplesmente esquecer e desistir da sua mãe. Meleque, você não. Você não ama aquela mulher, né, filha? Você me ama, né? Ninguém odeia a própria mãe. Meleque só chora e se recorda quando Zeynep confessou para ela que odiava sua mãe biológica por tê-la abandonado. Meleque não responde para Sully se a ama e se vira para o outro lado, rejeitando ela. Zeynep diz a Kahide que quis ser a mãe da Turna, assim como ela quis ser mãe dela. Kahide diz que sim, mas que fez as coisas legalmente. Ela chama a filha para ir dormir em sua casa, mas Zeynep recusa, dizendo que irá dormir no quarto de sua filha. Duru pede que a mãe não se preocupe, que irá ficar hoje com sua irmã. Zeynep diz a Duru que se ela não se importar, gostaria de ficar sozinha aquela noite. Duru diz que se é isso é o que ela quer, mas que precisa descansar e ser forte para a Turna quando ela voltar. Rifat aproveita que Sengiz foi ao banheiro e pega a bolsa de Sully.
Ele pega o celular dela e passa o número de telefone de Zeynep para seu celular. Cengiz bate a porta do quarto onde Sule e Melek estão e insiste para que ela abra. Sule abre a porta e pergunta a Cengiz se ele pode dormir no sofá por hoje, porque assim dormirá com sua filha. Cengiz diz: "Você tá querendo brincar comigo, é? Tira logo ela, eu quero deitar. Sai logo, quero a minha mulher. Quando fica agressiva, fica muito sexy. Você tá fazendo isso de propósito, né? Sai, vai." Ele se deita na cama e Sule leva Melek para a sala, dizendo que ela irá dormir no sofá. Sule volta para dormir com Cengiz. Zeynep faz a decoração do quarto de Turna. Rifat liga para Zeynep, se apresenta para ela e diz que é amigo do Cengiz e que gostaria de falar com ela sobre a filha dela. Zeynep, atônita, pergunta como e onde a Turna está. Rifat diz que é exatamente por isso que está ligando, que hoje sentiu muita pena da menina porque ela não está bem. Zeynep pergunta o que aconteceu. Rifat diz que não pode falar por telefone e que espera ela amanhã no parque, perto da costa, às 9. Pede que ela não diga nada sobre ele para ninguém, pois só quer ajudar a filha dela, e desliga o celular. Zeynep insiste em retornar a ligação para Rifat, e ele ri e diz assim: "O peixe mordeu a isca", e recusa a chamada de Zeynep. Na sala, Melek escreve em um caderno as coisas que gosta e escreve: "Estrelas que grudam no teto." O celular de Sule toca. Melek pega. Cengiz chega e puxa o celular da mão dela. Ele diz: "O que tá fazendo? Tá ligando para a outra mãe, né? Acha que tá certo. Sabia que era um ratinho mal agradecido que escondia da gente seu verdadeiro ser. Graças a você, sua mãe se tornou uma louca psicopata. Mas sei como ela fazer ir na real." Melek fica com muito medo e Cengiz diz: "Vamos brincar." Ele pega a garotinha e deixa ela em cima de um armário, dizendo que ela deve ficar ali até entender quem é que manda. Debochado, Cengiz manda ela descer se puder. Ele sai e Melek sofre, chorando bastante. No dia seguinte, Kahide vê Gance arrumada e pergunta para onde ela vai tão cedo. Gance diz que tem uns assuntos pendentes para resolver. Kahide pergunta para a filha se ela e o Mert se resolveram e qual foi a surpresa. Gance diz que a surpresa era um carro e mostra para a mãe. Kahide acha o carro lindo, parabeniza ela e pede que ela tenha cuidado. Gonu vai atrás de Zeynep e as duas se olham. Zeynep vai saindo e Gonu vai dizendo para ela: "Eu sei que você não quer me ver, mas eu não consegui resistir. Eu fiquei preocupada a noite toda e não sabe como eu sofri." Zeynep pergunta por que ela está preocupada, que nunca a importou durante esses anos e por que se importa agora. Gonu diz que o que aconteceu com a Turna entende toda a dor que ela está sentindo. Zeynep pede que ela por favor não lhe diga sobre ser mãe, se ela a abandonou, e ela é a última pessoa que deveria falar disso, e que se realmente quer fazer algo por ela, então que suma de sua vida. Zeynep vai embora e Gonu fica triste. Sule acorda e vai para a sala. Ela vê Melek em cima do armário e percebe que a filha passou a noite ali. Sule grita por Cengiz e tira Melek de cima do armário, que sente dores nas pernas. Cengiz chega ali e pergunta por que Sule gritou. Sule confronta se foi ele quem colocou ela lá em cima. Cengiz diz que é claro que foi, e Sule confronta por quê. Cengiz diz que foi por castigo, que quando foi ao banheiro, ela estava com o celular na mão e com certeza iria ligar para aquela mulher. Sule diz que sua filha jamais ligaria para aquela mulher. Cengiz diz que viu com seus próprios olhos. Sule pergunta para Melek por que ela ligaria para Zeynep. Ela pergunta a Cengiz qual é o problema que ele tem com aquela menina e o que de tão ruim ela fez para ele. Cengiz diz que o único problema é ela estar naquela casa com eles, que estão morando na casa de um estranho, e depois ela trouxe ela e diz que não entende nada. Sule sai com a filha e Cengiz diz: "Vai lá brincar de mamãe, vamos ver quantos dias dura, tomara que não se arrependa." Gance diz a Mert que ontem pensou muito. Tira o anel de noivado e entrega para ele. Mert pergunta o que significa isso. Gance diz que significa que está terminando com ele e entrega também as chaves do carro. Mert pergunta se ela está terminando porque ele não quis ter o filho deles e que ela não pode terminar a relação deles por essa bobagem. Gance pede que ele nem se preocupe, que afinal ele nem era o pai dessa criança, e vai embora. De volta à mansão, Gance conta para Duru e Kahide sua decisão. Ela diz que está se sentindo ótima, que está aliviada do Mert ter saído de sua vida. Gance diz que seria ótimo se a Zeynep recuperasse a Turna e trouxesse ela para lá. Assim elas criariam juntas seus filhos.
Kahid diz que a Zeynep não é a mãe verdadeira, e isso foi o melhor que podia ter acontecido, que a Zeynep poderia ter ido para a prisão se isso não acabasse. Gância diz à mãe que entendeu que maternidade não é sobre o que os outros pensam, mas tem a ver com o que o seu filho pensa sobre você. No parque, Zeynep se reúne com Rifat. Duru vai ao jornal visitar Ali. Diz que ouviu que ele vai procurar a Sule e então quer pedir um favor para ele, mas que não conte nada para sua irmã. Ali diz que é claro. Duru pergunta se pode acompanhá-lo quando ele encontrar aquela mulher. Ali nega, diz que da última vez ela não conseguiu se controlar quando viu aquela mulher. Duru jura que irá se controlar, que não suporta ver sua irmã infeliz e talvez pode convencer a Sule para que deixe sua irmã ver a turma. Rifat diz a Zeynep que a Melek não comeu nada até ele dar pão para ela hoje, mas parece que a mãe dela não se importa. Preocupada, Zeynep pergunta se ela foi dormir com fome. Rifat diz que eles são pobres, que sobrevivem comendo pão, tomando chá, mas a menina não, que ela precisa de carne, leite e como ela poderá se alimentar assim. Ele diz que hoje até tentou comprar fiado, mas não deu certo. Zeynep pega dinheiro e dá para Rifat comprar alimentos para a turma. Hipócrita, Rifat diz que se não fosse pela menina, não aceitaria o dinheiro. Ele diz que a Turna tinha razão sobre ela, que ela sempre fala dela para ele e que os dois são amigos, que ela disse que quer voltar para ela. Rifat pede que Zeynep relaxe, porque irá juntar elas de novo, mas precisam do momento adequado para isso. Zeynep pede que ele envie uma foto da Turna, e Rifat diz que é claro. Duru pergunta a Ali por que ele não notificou nenhum jornalista sobre a Turna e não publicou nada, porque ele até poderia ganhar o prêmio de melhor jornalista do ano com isso. Ela pergunta por que ele sempre está ajudando sua irmã. Ali diz que é por causa de seu livro. Duru pergunta se ele vai escrever uma história sobre sua irmã e a Turna, e Ali confirma. Rifat faz compras e diz a Sengiz que encontrou um trabalho para a Sule. Ele diz que falou com o Sr. Soluf, deu um jeitinho e conseguiu que ele desse um trabalho para ela. Sengiz fica feliz e diz que só um amigo de verdade faz isso. Sule diz a Melek que irá matricular ela em outra escola e pergunta o que a filha acha de passearem juntas pela costa. Melek segue sem falar uma palavra sequer para Sule. Sule pergunta quando ela vai dizer que a ama. Sengiz grita para Sule e diz que o Rifat conseguiu um trabalho para ela. Rifat tira fotos de Melek. Sengiz manda Sule se vestir logo para o trabalho. Sule está preparando a comida para Melek, mas Sengiz manda ela se vestir logo. Sule diz que a Melek irá com eles. Sengiz pergunta o que uma criança irá fazer em um bar. Sule diz que para qualquer lugar que vá, a Melek irá também, e se ela não for com ela, não irá para o bar. Sengiz diz que se acontecer alguma coisa não quer nem saber, e sai. Sule entrega pão para Melek e diz que terão que comprar roupas novas para ela, azul claro como ela gosta. Melek deixa o pão em cima da mesa e não come. Rifat liga para Zeynep e diz que está mandando a foto para ela agora e que precisam se reunir o quanto antes porque é urgente. Zeynep pergunta o que aconteceu. Rifat pede que ela não se preocupe e que vá ao mesmo lugar que se encontraram antes, que conta tudo para ela. Zeynep vê a foto de Turna que Rifat mandou. Ela se encontra com ele e pergunta se a Turna está bem. Rifat pede desculpas por estar fazendo ela se preocupar com isso, que depois de vê-la percebeu que tinha algumas dívidas em casa por causa do aquecedor, que cortaram o gás do aquecimento e isso fez a garota tossir à noite. Zeynep pergunta se ela está doente. Rifat diz que não, mas se as coisas continuarem assim, ela irá adoecer. Zeynep pergunta de quanto estão falando e Rifat diz que de 2.000 liras. Zeynep diz que não tem tanto assim com ela, mas Rifat sugere que vão ao banco para que ela saque o valor. Gonul se reúne com Belks, uma amiga da prisão. Ela diz que está ali para pedir um favor especial, que está procurando uma mulher que trabalha em um bar asqueroso, mas não sabe como encontrá-la. Belks pergunta quem é essa mulher e o que aconteceu com ela. Gonul diz que ela se chama Sule, que acabou de chegar em Istambul e que precisa falar com ela. Belks dá ordens para que procurem Sule, para que ajude a amiga. Zeynep entrega o dinheiro para Rifat e diz que gostaria de pedir um favor para ele, que é trazer a Turna amanhã. Rifat fica tenso, diz que isso vai ser meio difícil, mas vai dar algum jeito e que amanhã leva a menina para ela. Zeynep diz que não vai fazer nada que coloque ele em perigo, mas só quer ver com seus próprios olhos se sua pequena está bem. Belks liga para Gonul e diz que encontraram a mulher.
Gonu fica muito agradecida e Belks passa o endereço do bar onde Sully está. Depois, Gonu telefona para Ali e diz que encontrou o lugar onde trabalha a mãe da Turna e que irá para lá agora mesmo. Ali pede que ela não faça isso, que passe o endereço para que ele vá lá. Gonu diz que dará o endereço para ele, mas também irá vê-la. Ali anota o endereço de onde Sully está e Duru pergunta o que a senhora Gonu disse. Ali diz que ela encontrou o lugar onde a Sully trabalha. Duru e Ali saem do jornal para irem atrás de Sully. Gonu chega ao bar e vai direto ao camarim de Sully. Ela vê Turna deitada no sofá dormindo. Sully se surpreende ao ver Gonu e confronta o que ela quer ali. Ela questiona se foi a sequestradora quem enviou ela e ordena que saia logo dali. Gonu pergunta se realmente ela está ferida, que a vida não é justa para todo mundo, que às vezes não importa quantas vezes você faça o bem, que o galho que ela se pendurou já quebrou e não irá aguentar. Sully diz que ela fala como se soubesse o que ela está passando e quem ela pensa que é. Gonu diz que não pode saber pelas coisas que ela está passando, que tinha a idade dela quando a vida deu as costas para ela e também tinha uma menina doce, assim como ela tem, que seu mundo era perfeito quando estava com ela, mas depois percebeu que o destino estava atraindo. E para que sua filha não sofresse o que ela sofria, tomou uma decisão. Gonu coloca um casaco para cobrir Turna no sofá. Ela conta a Sully que esteve presa por 24 anos, que algumas noites, quando podia dormir, via sua filha em seus sonhos e que então acordava com o cheiro dela em seu nariz e andava feito louca perguntando para as pessoas se sua filha já tinha vindo, porque sentia o cheiro dela. Sully chora ao ouvir a história de Gonu. Gonu acaricia Turna e diz a Sully que até hoje sente saudades de sua filha, mas sabe que ela está bem. Ela pede que Sully peça um aquecedor, que a menina irá sentir frio. Sully diz que já pediu e que ela sabia que ela iria precisar. Gonu diz que não disse para ofender e só quis ajudá-la, que ela pode levar a Melek para sua loja porque ela vai sentir muito frio naquele ambiente. Sully, abalada, pede que ela saia e Gonu diz que irá, mas pede que ela não deixe a menina passar frio. Ali e Duru encontram Gonu na saída do bar. Gonu diz que falou com a Sully. Ali pergunta o que ela disse e se a Turna está bem. Gonu diz que ela não disse nada, que a princípio ela ficou brava quando a viu e que a Turna estava encolhida em um canto. Duru fica nervosa ao saber que Sully levou Turna para aquele lugar. Ela quer ir pegar Turna, mas Ali não permite, diz que não podem irritar a Sully, e isso pode prejudicar a Turna. Os dois retornam para irem embora. Sarp surpreende Duru chegando de carro com Ali em frente à mansão. Ele demonstra ciúmes ao saber que Duru passou o dia com Ali. Duru tenta conversar com o namorado sobre o que fez durante o dia com Ali, mas Sarp diz que agora não, que é melhor se falarem depois. Já dentro da mansão, Duru conta à mãe que foi até o bar onde a Sully trabalha. Kahid fica surpresa e pergunta o que ela estava fazendo naquele lugar asqueroso. Duru diz que ela não precisa se preocupar e que foram para ajudar sua irmã e que estava com Ali. Ela conta à mãe que não falaram com a Sully, mas a Turna estava dentro daquele bar e que a senhora Gonu viu. Kahid pergunta o que a senhora Gonu fazia lá. Duru diz que na verdade foi ela quem encontrou o bar e disse para eles como chegar lá, e está impressionada de como ela é valente. No dia seguinte, Kahid vai atrás de Gonu e confronta porque ela continua perseguindo sua filha e o que ela estava procurando naquele bar. Gonu diz que foi falar com a mãe da Turna. Kahid pergunta o que ela iria dizer para ela, que fez até a Duru ir atrás dela como se fosse filha dela também. Gonu diz que não queria que ninguém fosse para aquele lugar, que só queria ajudar a Zeynep e a Turna para que ficassem juntas. Kahid diz que avisou ela que não queria que ela ajudasse sua filha com isso, e que ela é a razão principal do ponto que as coisas chegaram. Gonu diz que elas precisam de alguém que as proteja. Kahid diz que ela precisa entender que a Zeynep cometeu um crime. Gonu diz que ela só escutou sua consciência e que não poderia ignorar uma menina que precisava de ajuda. Kahid diz que aquilo são palavras vazias, mas que ela foi uma criminosa muito pior. Gonu diz que ela foi a mãe de sua filha durante todos esses anos, que não importa o que diga ou faça, porque sempre será grata a ela, mas ela sabe a razão de ter cometido um crime, que só quis apoiar sua filha uma vez, se foi uma decisão boa ou ruim, mas quis ajudá-la. Melek percebe que Senji saiu de casa e que Sully está dormindo, e pega o celular da mãe. Ela vai até a cozinha e liga para Zeynep. Zeynep pensa que é Sully e fala alô. Emocionada ao ouvir a voz de Zeynep, Melek a chama de mãe.
Zeynep se surpreende ao ouvi-la e pergunta se ela está bem. Meleque diz: Eu tô bem, não se preocupa, mamãe. Sule chega ali atrás dela, puxa o celular e encara a filha. Zeynep fica do outro lado da linha dizendo alô, mas Sule desliga. Nervosa, Sule diz que ela sim chama ela de mãe e por que ela não. Zeynep insiste em ligar para Sule, mas ela só recusa. Meleque chora e Sule diz que ela ama ela de verdade, mas irá acabar com isso. Que a Meleque irá ver como tira a Zeynep da vida dela, nem que seja pelo mal. Ela diz que só assim ela vai entender quem deve chamar de mãe. Sule trata mal Meleque, mandando ela se calçar porque irão sair de casa. Rifat pergunta por que ela está tratando a menina daquele jeito. Sule só sai com Meleque. Zeynep liga para Rifat, mas ele não atende, já que Sule estragou seus planos. Ela insiste e Rifat atende e mente dizendo que daqui a pouco leva a menina para ela. Sendiz chega em casa e ouve tudo, descobrindo que Rifat estava em contato com Zeynep. Ele pergunta ao amigo com quem ele estava conversando. Rifat diz que não é nada, que é só um amigo que está esperando por ele. Sendiz diz que Zeynep é um nome lindo para um homem. Vai para cima de Rifat e confronta o que ele tem com a Zeynep. Encurralado, Rifat explica que iria extorquir Zeynep e Sendiz está furioso. Sule chega em frente à delegacia com Meleque. Meleque resiste à força para não entrar na delegacia, mas Sule a puxa à força para entrar. Sendiz fica com parte do dinheiro de Rifat. Zeynep liga para Rifat, mas quem atende é Sendiz. Zeynep fica chocada ao ouvi-lo, e ele diz que a partir de agora, tudo que ela querer falar sobre a Meleque será com ele. Sule fala com o delegado e diz que quer denunciar uma pessoa. Quer denunciar a mulher que sequestrou sua filha. Zeynep pergunta a Sendiz se a Turna está ali, que só quer saber se ela está bem porque fica preocupada e se poderia vê-la só uma vez. Sendiz diz que verão quando ele irá achar conveniente que ela veja a menina, e enquanto isso, ela espera a ligação dele. Sendiz diz a Rifat que quer deixar a Zeynep bem louca, para que chegue ao estágio de fazer qualquer coisa. Rifat ri e diz que ele realmente é uma espécie rara, um homem de sangue frio. Do lado de fora da delegacia, Meleque conversa com Sule e a chama de mãe. As duas se falam normalmente e Meleque mudou seu comportamento com ela. Elas voltam para casa e Sendiz questiona onde ela estava. Sule diz que foi tomar um ar com sua filha e pergunta se não é para Meleque. Meleque diz, é mãe, e sorri. Sendiz diz, olha quem começou a falar, o que aconteceu. Sule diz a Meleque que vai fazer a torrada francesa para ela e ela irá comer tudinho. Meleque diz que está combinado, e as duas fazem juntas as torradas francesas. Zeynep conta a Ali que deu dinheiro para o Rifat, porque não poderia deixar a Turna daquele jeito. Ali diz que conhece bem aquele cara e que, sabendo o valor da menina, eles irão querer explorar ela, que vão tirar dinheiro dela. Zeynep diz que só queria que tudo isso acabasse e que o Sendiz descobriu sobre o dinheiro e disse que a Turna não poderia vê-la sem a permissão dele. Ela diz que precisa encontrar logo a Sule e se preocupa caso o Sendiz faça mal para a Turna. Ali pede que ela não se preocupe porque a Sule sempre está por perto e que até leva a Turna para o bar. Zeynep pergunta por que ela estaria em um lugar assim e que não pode acreditar que a Sule fez isso. Ela exige que Ali lhe passe o endereço. Sule confessa a Sendiz que foi na delegacia de manhã. Sendiz pergunta o que ela foi fazer. Sule diz que foi denunciar a Zeynep por sequestro. Sendiz questiona se ela denunciou. Sule olha para Meleque e se recorda quando Meleque falou com ela para impedir que a Zeynep fosse denunciada. Meleque disse para Sule: Mamãe, eu estou com fome. Mamãe, eu vi que tinha um vendedor lá fora. A gente pode só comprar? Sule diz a Sendiz que desistiu de denunciar a Zeynep, que agora não tem problema nenhum com essa mulher. Rifat diz que tá tudo bem deixar as coisas assim, e é o melhor. Sule diz a Sendiz que precisa de dinheiro, que a Meleque está com a mesma roupa desde que chegou e precisa comprar roupas novas. Sendiz não gosta nada, mas dá um pouco de dinheiro para Sule. Sarp e Duru se reconciliam e os dois pensam em estagiar no jornal de Ali pelo trabalho da faculdade. O segurança diz a Sule que o chefe descobriu que ela trouxe a filha dela, que ele ficou irritado e é melhor ela não entrar com ela essa noite. Sendiz diz a Sule que sabia que isso iria acontecer. Sule diz ao segurança que tá bom, que deixe sua filha entrar com ela agora e que ela irá antes do chefe chegar. O segurança diz que ele já irá chegar e Sule diz que tá bom.
Ela entra com Meleque e Sengiz para o camarim do bar. Sengiz diz a Sule que vai precisar levar a menina para outro lugar. Sule diz que não, e se a Meleque for, irá também, que ela vai ficar com ela onde estiver. Sengiz, irritado, pergunta se ela quer que também demitam eles dali. Sule diz que vai encontrar um lugar para ela ficar. Ela pensa em deixar a filha dentro de um armário para que seu chefe não descubra que a filha está ali. Meleque entra no armário e pergunta para a mãe caso precise ir ao banheiro. Sule diz que ela não vai precisar e fecha a porta do armário. Sengiz abre a porta do armário e diz para Meleque: nem pense em sair daqui, senão vou te bater. Meleque diz para Sule lá de dentro do armário para ela não se preocupar, que se ficar com sono, irá dormir ali mesmo. Ali e Zeynep saem para irem ao bar. O chefe de Sule chama a atenção dela e de Sengiz por ter levado uma criança para seu bar e adverte que se a polícia bater ali, irá denunciar os dois. Depois, Sengiz agarra Sule e diz: sua vagabunda, tá querendo morrer? Quer que eu te mate agora mesmo? Sule manda ele soltá-la e que irá encontrar uma solução. Sengiz a solta e manda ela se arrumar. O oficial do departamento infantil chega ao bar com policiais. Sengiz fica apreensivo. O oficial vai até o camarim de Sule e quer falar com ela. Sule chega ali e o oficial pergunta se ela é a mãe da Meleque Akidjai. Sule confirma e o oficial começa a interrogá-la sobre Meleque, por onde ela esteve todo esse tempo. Sengiz chega ali e diz que queria dar a notícia para ele, que a garota voltou para casa depois de fugir. O oficial confronta onde a Meleque está agora, pois precisa falar com ela. Sule diz que é óbvio que ela está em casa e não iria trazer ela para um lugar como aquele. Sengiz diz que é óbvio que não levaria uma garotinha para aquele lugar. Ele diz que se a Meleque fugiu, foi porque a Sule não comprou o coelho que ela queria e por isso ficou uns dias fora. Sengiz diz que ficaram muito felizes, nas nuvens quando ela voltou para casa. O oficial diz que está bem e pede o endereço deles, pois precisa falar com a Meleque, porque ela irá contar como fugiu. Sengiz, tenso, passa o endereço para o oficial. Mais tarde, o chefe de Sule vai para cima de Sengiz e diz que vai matá-lo. Sengiz pergunta o que houve. O homem diz que a polícia invadiu seu estabelecimento por causa dele e o chama de maldito idiota, que todos os clientes foram embora porque ficaram com medo. Sengiz pergunta o que pode fazer se as pessoas dali eram covardes. O homem balança o armário para exigir que Sengiz lhe traga todo o lucro daquela noite e a porta do armário se abre. Ele vê Meleque e pergunta a Sengiz que diabo é aquilo. Sule pega a filha. O homem diz a Sengiz que ele acabou de assinar a sentença de morte dele. Sengiz diz que ele não precisa deixá-los sem o trabalho e jura que nunca mais irão trazê-lo. O homem manda ele trazer amanhã seu dinheiro e os seguranças expulsam Sengiz à força. Sule também sai com Meleque depressa. Zeynep e Ali chegam ao bar, mas já é tarde demais. Eles ficam sabendo que Sule foi demitida. Sengiz chega à casa de Rifat, vai para cima de Sule e diz que disse que iria acontecer. Ele diz que agora vai matá-la e começa a dar tapas na cara de Sule, o que deixa Meleque em pânico. Meleque tampa os ouvidos enquanto Sengiz espanca Sule. Rifat pede que o amigo pare com isso, mas Sengiz está fora do controle. Zeynep liga para Sengiz e pergunta se a Turna está bem e quando ele irá deixá-la ver ela. Sengiz diz que vai ceder e que vai passar o endereço onde ela poderá ver a menina amanhã de manhã. Meleque vê a mãe com o rosto machucado e pergunta se está doendo. Sule diz que não e chora muito. As duas se abraçam. Zeynep arruma as coisas de Turna para levar para ela. No outro dia, Meleque está comendo e Sengiz toma a comida dela. Ele manda ela ir com ele, que não precisa ter medo, porque só irão dar uma volta. Zeynep está onde Sengiz mandou. Ele vai até lá, enquanto Rifat está com Meleque dentro do carro. Rifat diz a Meleque que ela tem sorte e que vai ver a outra mãe dela. Sengiz conhece Zeynep e diz que então ela é a fã da menininha deles. Zeynep diz que ele ficou de trazer a Turna e onde ela está. Sengiz diz que ela não precisa ter pressa, que precisam analisar as intenções dela. Rifat sai do carro. Zeynep diz a Sengiz que tudo o que quer é que a Turna esteja bem, que ela é só uma menina e eles levaram ela a uma boate. Sengiz diz que esse é o trabalho da mãe dela, e se fosse professor, levaria ela para a escola, que ela fala como se eles estivessem mendigando. Zeynep entrega uma bolsa para Sengiz e pergunta se ele pode levar isso para lá, que as roupas da Turna estão ali.
Sengiz diz que ela está louca e o que a mãe dela iria pensar quando soubesse que ele levou as roupas da outra mãe. Ele diz que irá deixar ela ver a menina pela última vez e faz sinal para Rifat. Rifat chama Meleque para ver Zeynep, mas ela diz que está com dor de barriga. Rifat diz a Sengiz que ela disse que não vai. Sengiz vai até o carro e leva Meleque ao encontro com Zeynep. Zeynep corre e abraça Turna. Turna é fria com ela e Zeynep pergunta como ela está e diz que sentiu muita falta dela. Turna vai saindo sem dizer nenhuma palavra para Zeynep. Zeynep vai atrás dela e pergunta por que ela não quer falar com ela e se fizeram alguma coisa com ela. Turna não fala nada e Zeynep entrega para ela uma estrela da decoração do quarto dela e diz que talvez ela pode colocar em algum lugar. Ela entrega também a garrafa de Turna com o suco preferido dela, que é pêssego. Zeynep pergunta o que aconteceu e por que ela não olha em seus olhos. Turna a olha e diz: "Não foi nada. Professora, eu estava com saudade da Meleque." Zeynep chora e Turna diz que está feliz e que ela também deveria estar. Meleque chama Sengiz para irem e que sua mãe deve estar preocupada. Ela se vira e chora. Meleque fica dentro do carro chorando. Sule acorda, mas não encontra Meleque em casa. Ela liga para Sengiz e pergunta onde a Meleque está e o que ele fez. Sengiz diz que só saiu com a garota e que estão comprando comida. Depois, Zeynep pergunta a Sengiz o que aconteceu com a Turna, que ela não está nada bem. Sengiz diz que a vida dela era assim antes. Ele diz que estão indo embora daquela cidade porque tudo é muito caro. Zeynep diz que eles não precisam fazer isso e que pode ajudá-los, e assim a Turna ficaria na cidade. Sengiz pergunta como poderia confiar nela. Zeynep diz que dá sua palavra e que se ele matricular a Turna em uma escola, poderá ajudá-los. Sengiz chantageia Zeynep e pede um alto valor em dinheiro para permanecer na cidade, e que ela tem até hoje à noite para conseguir, mas se ela não conseguir, irão pegar a menina e ir embora. De volta em casa, Sengiz diz a Meleque que eles foram ao parque brincar, e se ela mencionar que viu a outra mãe dela, irá cortar a língua dela. Sule pergunta a Meleque onde eles foram, e ela responde que foram ao parque e depois compraram algumas coisas. Tocam a porta e Sengiz manda Meleque atender. É o oficial e uma outra moça, o que deixa Sengiz assustado. Sengiz vai à porta e pede que o oficial entre. O oficial vê Sule machucado e pergunta se foi um acidente. Sule diz que sim, que bateu na porta. O oficial diz a Meleque que eles estavam preocupados por ela e quer que ela fale com a fiscal infantil. Neshin se apresenta para Meleque e pergunta para Sule se tem algum lugar tranquilo na casa para que elas possam conversar. Apreensiva, Sule diz que elas podem conversar no quarto. Zeynep vai ao banco e pede um empréstimo, mas não consegue. Ela sai do banco e então liga para Kahid e diz que precisa falar com ela. Kahid diz que ela e a Duru foram fazer umas comprinhas e pede que ela se encontre com elas. Neshin faz várias perguntas interrogando Meleque e pede que ela diga toda a verdade, mesmo que tenha medo. Sule está apreensiva enquanto a moça fala com Meleque e pergunta ao oficial o motivo dela ter se trancado no quarto com sua filha. O oficial diz que a senhora Neshin é pedagoga e psicóloga infantil e ela está tentando entender o motivo da Meleque ter fugido de casa e acha que ela também gostaria de saber. Sengiz diz que é claro que eles também gostariam de saber o motivo. O oficial pergunta se eles já haviam perguntado para a Meleque onde e com quem ela esteve nesses 2 meses desaparecida. Sengiz diz que é claro que sim, mas a Meleque nunca fala nada, que sempre evita o assunto. Neshin chega ali na sala, diz que a menina está morrendo de medo e não irá falar nada. Sule diz que ela não vai falar nada porque não tem nada para dizer, não porque está com medo. Os dois vão embora. Zeynep diz a Kahid que precisa da ajuda dela, de um empréstimo. Kahid diz que está tudo bem e pergunta de quanto seria. Zeynep diz que 400 milhões e Kahid se surpreende perguntando o que a filha fará com tanto dinheiro. Ela percebe que Zeynep está sendo chantageada e diz que não permitirá que ela faça isso e que eles usarão a menina contra ela, que seriam capazes de machucá-la só para receberem mais dinheiro. Kahid sai irritada para ir ao banheiro e Duru pergunta à irmã o que ela fará. Zeynep diz que não vai desistir rápido. Duru diz que elas deveriam falar com o Ali sobre isso, porque ele pode ajudar. Meleque conta para Sule que não disse nada para a moça. Sule diz que foi muito bem e pergunta por que ela não disse que a professora Zeynep sequestrou ela. Meleque não responde nada e Sule a pressiona para que diga.
Ela vê no livro de Meleque escrito Turna Nunes e fica abalada, perguntando o que é isso. Sule diz: então você é a Turna Nunes? Meleque, é Turna seu nome? É Turna? Fala. O seu nome é Meleque Akidjai. Seu nome é Meleque. Você é filha da Sule. Você sabe que é filha da Sule, não sabe? Sengiz chega ali e pergunta que gritaria é aquela. Sule, chorando, manda ele não se meter. Ela diz a Meleque que ela é sua única filha e manda parar com aquela história de Turna. Meleque diz que seu nome é Meleque e que a Turna não existe. Sule rasga o nome Turna e diz que a Turna morreu. Ali aconselha que Zeynep não dê dinheiro para eles. Zeynep diz que eles disseram que se ela não desse o dinheiro, iriam levar a Turna de cidade em cidade, e isso não é vida para ela. Ali pergunta como ela iria controlar eles, mesmo dando dinheiro. Zeynep diz que também pediram dinheiro para ele, mas ele não deu e aquele menininho acabou morrendo, mas ela não pode deixar isso acontecer com a Turna. Ela diz que sua filha não está bem e que ela fica tentando enganá-la, dizendo que fica feliz. Zeynep diz que se tiver 1% de chance, irá fazer o impossível para que a Turna fique ali, e pergunta se Ali pode fazer alguma coisa para ajudá-la. Ali diz que não tem essa quantia em dinheiro, e que é melhor ela não dar. Gonu liga para a Sule e ela se irrita, e manda ela nunca mais ligar e nem aparecer em sua casa. Ela desliga o celular e surta dizendo que vai ficar louca, que não suporta essa Zeynep e essa Gonu. Meleque diz: senhora pateta. Sengiz manda a Sule arrumar suas coisas que vai procurar um lugar para que eles se vão em outra cidade. Sule diz que tá bom. Sengiz diz que só vai esperar algo hoje, que será muito bom para eles, e aí sim se vão. Gonu liga para Ali, pede desculpas e diz que não sabe para quem mais ligar para saber de sua filha, e que está muito preocupada com a Zeynep e a Turna, e pergunta se ele sabe de algo. Ali diz que a Zeynep viu a Turna, que o namorado da Sule levou a menina, mas parece que ela não está bem, que ela estava bem tristinha e desanimada. Ali diz que as coisas estão se complicando e conta para Gonu que o Sengiz pediu 400 milhões de liras e está chantageando a Zeynep. Gonu fica indignado e diz que esse homem é um infeliz. Ali diz que disse para a Zeynep não se meter nisso, mas ela não lhe deu ouvidos. Sengiz fala com um amigo. Diz que ele e sua esposa querem ir para Gana e pergunta se tem algum trabalhinho para eles. O amigo de Sengiz diz que podem ver isso quando eles estiverem lá e pergunta quando eles vão. Sengiz diz que só está esperando uma coisinha hoje e aí irão decidir. Ganse vai à casa de Zeynep para apoiá-la. Duru diz à irmã que precisam juntar 400 milhões de liras até de noite. Ganse diz que é a coisa mais burra que poderiam fazer em como conseguir esse dinheiro para um chantagista. Duru diz que poderiam vender a casa de Sapanca, que aquela casa é delas. Ganse diz que aquela casa o pai delas amava. Duru diz que sim, mas poderiam comprar depois de novo, e que no momento essa é a única alternativa. Gonu vai ao banco e pede para retirar o dinheiro total que tem, que são 450 milhões. A atendente diz que eles não possuem esse valor total para hoje, mas que podem conseguir para amanhã. Duru agiliza os trâmites para vender a casa. Zeynep agradece de coração às irmãs por todo o apoio. Khalid fala com seu empregado Camil e diz que amanhã irá para Sapanca com as meninas e pede que ele peça à esposa dele para que ajeite tudo na casa. Gonu vai à casa de Zeynep. Zeynep pergunta o que ela faz ali. Gonu tenta entregar para Zeynep um contra-cheque para ela. Diz que não precisa mais procurar pelo dinheiro, mas que o valor só estará disponível amanhã. Zeynep pergunta por que ela fez isso, se não pediu nada, e que não quer nada com ela ou seu dinheiro. Ela fecha a porta na cara de Gonu. Gonu deixa o contra-cheque na porta da casa de Zeynep e vai saindo. Ali, que está na casa de Zeynep, abre a porta e pega o contra-cheque. Zeynep vê ele com o contra-cheque e pergunta por que ele pegou. Ali diz que só pegou porque estava no chão, e o interessante é que a Gonu recebeu aquele dinheiro por 24 anos, todo o valor na mesma data. Ele pergunta quanto tempo faz que a senhora Gonu abandonou ela. Zeynep se surpreende ao perceber que Ali já sabia que Gonu era sua mãe, e diz que ele nunca disse nada para ela. Ali diz que não queria se meter. Ele faz investigações para descobrir informações sobre a titularidade da conta bancária de Gonu. Sengiz é ameaçado para pagar a dívida do bar. Ali revela a Zeynep que a Khalid é a titular da conta da Gonu. Zeynep se surpreende e diz que então ela mandou dinheiro todo esse tempo. Ela vai atrás de Gonu na loja.
Zeynep diz a Gonu que sua pergunta é simples e quer saber por que sua mãe a abandonou, que todas as noites pensava nisso e se culpava. Pensou em tudo de ruim que poderia ter feito, mas era só uma criança. Ela diz que pensava que poderia ter sido abandonada por não comer tudo, ou talvez por ter saído correndo, ou por estar doente, mas aí o tempo passou e inventou uma história para ficar melhor e justificar que sua mãe tinha a abandonado. Que pensou que ela poderia ter se apaixonado por alguém que a amava mais do que ela. Gonu diz que não. Zeynep diz que talvez ela morasse em um lugar pequeno e então deu ela para outra pessoa, que pensou e pensou, mas nunca chegou a pensar nisso, que sua mãe teria sido capaz de vender o próprio filho por dinheiro. Ela devolve o contra-cheque e diz: Senhora Gonu, o dinheiro que a senhora acabou de me dar foi o mesmo que recebeu por ter me vendido. Gonu nega que tenha sido isso, mas Zeynep diz que ela merece mais aquele dinheiro e então pode usá-lo. Ela vai embora e Gonu fica arrasada. Já à noite, Zeynep e as irmãs conseguiram vender a casa por 400 milhões e que os compradores levarão o dinheiro amanhã. As irmãs se lembram da infância e se apoiam entre si. Duru e Ganse vão embora e Sengiz liga para Zeynep e ela diz que já conseguiu o dinheiro e que amanhã estará com ele. Sengiz diz que ela falou que teria hoje à noite e que agora não tem mais um trato. Zeynep diz que já conseguiu o dinheiro, mas só terá amanhã cedo e está falando a verdade. Sengiz diz que tá bom e que ela precisa levar ao mesmo lugar que se viram. Kahid vê as filhas arrumadas e pergunta para onde elas irão tão cedo. Duru diz que precisa ir ao jornal e que começou o estágio. Ganse diz à mãe que quer dar uma passadinha na praia e depois fazer compras para o bebê. Kahid pede que as filhas não façam planos para essa noite e que é uma surpresa. Na casa de Sapanca, Duru e Ganse vendem a propriedade para os compradores. Kahid sai de casa para ir à casa de Sapanca. No banco, Zeynep retira o dinheiro da conta e guarda tudo em sua bolsa. Ela vai ao encontro de Sengiz para entregar o dinheiro. Ele demora e Zeynep tenta falar com ele, mas não é atendida. Zeynep teme que eles tenham fugido e liga para Ali dizendo que já faz meia hora que liga para o Sengiz, mas ele não aparece. Ela pede que ele a ajude para descobrir onde eles estão e que precisa falar com eles. Ali pede que ela fique calma. Diz que isso é muito estranho, que só sabe do bar que a senhora Gonu encontrou e talvez ela saiba de algo. Zeynep se surpreende ao saber que Gonu encontrou o bar e liga para a mãe. Gonu não está na loja e, portanto, não escuta a ligação. Kahid chega à casa de Sapanca e vê os novos inquilinos e pergunta o que eles fazem ali. O homem diz que eles estão trocando as chaves, que acabou de comprar aquela casa e pergunta quem ela é. Kahid se apresenta e pergunta como isso aconteceu, se aquela casa é dela. O homem diz que comprou a casa da Ganse Nunes e que assinaram o contrato hoje pela manhã. Gonu retorna à loja e Zeynep chega lá também. Zeynep diz à mãe que não pediria a ajuda dela se não tivesse desesperada, mas precisa saber o endereço do Sengiz e que ela disse que tinha contatos. Gonu diz que está bem e que vai fazer uma ligação agora mesmo. Ela liga para Belks e pede novamente a ajuda da amiga para descobrir o endereço de Sula. Uma mulher chega à loja de Gonu e a deixa chocada. Gonu diz: Senhora Zeynep? As duas se encaram. Belks retorna a ligação para Gonu e passa o endereço de Sula. Gonu anota o endereço e entrega para Zeynep. Zeynep pega, a agradece e sai. Já a sós, a senhora Zeynep diz que então liberaram ela e que ela pagou a pena por ter matado friamente o marido dela. Ela pergunta o que acontece agora com a mãe que foi obrigada a enterrar o próprio filho e o que faz com essa dor. Zeynep chega à casa de Rifat e abre a porta. Ao entrar, ela fica chocada ao se deparar com Sule, Sengiz e Rifat caídos no chão da sala ensanguentados. Ela vê no sofá a mochila de Turna e começa a chorar. 4 horas depois. Senhora Zeynep diz a Gonu que ela matou seu filho, e ela também, e que vive há 24 anos com essa dor, que não tirou sua vida para não ofender a Deus, mas cada dia que passa morre por dentro, que quando um filho morre antes da mãe, ela morre também, que esperou todos esses anos para vê-la saindo da prisão e que se está ali é para que ela veja o estado que deixou ela. De volta à mansão, Kahid exige uma explicação das filhas sobre a venda de sua casa sem seu consentimento. Ela pergunta como elas se atreveram e que o pai delas deu aquela casa para ela quando eram recém-casados. Duru diz que a mãe sabe que sua irmã precisava de dinheiro urgente.
Carride diz que aquela casa era lembrança do pai delas e que iam para lá nos finais de semana, que o pai delas colocou o nome delas para não esquecerem as lembranças, mas elas venderam essas lembranças. Senhora Zeynep diz que sempre sonhou com um menino que se parecesse com seu filho e um pouco com ela, que se sentiu muito abençoada quando seu pequeno nasceu, que nunca se enjoou do cheiro dele, que havia dias que não comia para alimentá-lo e que criou ele com muita dificuldade, que ele era um bom menino. Que seu filho perdeu o pai aos 8 anos e depois da morte do pai, ele se transformou no homem e no pai da família. Senhora Zeynep se recorda da infância de seu filho, como ele ajudava as pessoas e que na juventude trabalhava bastante. Ela diz a Gonu que foi esse homem que ela assassinou e pergunta como ela fez isso. Para castigar as filhas, Carride pega as chaves dos carros e os cartões delas. Ela diz que elas devem aguentar as consequências dos atos. Duru diz que a intenção delas não foi fazer algo ruim e pede desculpas para a mãe. Carride pede que as duas saiam porque quer ficar sozinha. O delegado Sinan chega à casa de Rifat para fazer a investigação do que aconteceu. O policial informa que foi um disparo curto e que deve ter acontecido uma briga, e estão recolhendo tudo para enviar para a perícia. Sinan pergunta se algum vizinho escutou algo. O policial diz que devem ter usado silenciadores, porque ninguém escutou nada. Sinan vê a mochila de turno e pergunta se tinha alguma criança na casa. O policial diz que não, que somente uma mulher e 2 homens. Sinan pergunta então o que aquela mochila faz ali. O policial diz que não tinha criança nenhuma. No hospital, Sule reage e a enfermeira pergunta se ela está bem e que ela foi operada. Sule pergunta do Sengiz e onde ele está. A enfermeira diz que não sabe quem é Sengiz, mas um dos homens que chegaram com ela não sobreviveu e o outro está na UTI. Sule pergunta onde a Melek está, a criança, que ela também estava lá. O policial diz a Sinan que ele tinha razão e tinha uma criança na casa, que a mulher está no hospital e perguntou da filha quando acordou. Sinan pergunta se ela está bem para conversar. O policial diz que não, que a enfermeira disse que ela abriu os olhos por 1 minuto e voltou a dormir. Sinan dá ordens para que busquem a menina e os envolvidos naquela confusão. Ali chega no local e descobre que 2 estão feridos e 1 morto, que a mulher e um dos homens foram levados para a emergência. Ali fica sabendo por Sinan que Sule acordou, disse algo, mas não está totalmente consciente. Gonu diz à senhora Zeynep que já está muito tarde e pede que ela vá lá para cima para descansar. A senhora Zeynep manda ela se calar e não tocar nela com aquelas mãos sujas de sangue, do sangue de seu próprio filho, que pode dormir numa pedra e que vai esperar que Deus tenha piedade dela e leve ela com seu filho. No dia seguinte, Gonu vê que a senhora Zeynep dormiu escorada na mesa da loja. A acorda e pede que por favor coma algo porque a pressão dela baixou e pode adoecer. Arif chega ali e diz a Gonu que passou para comprar um pão e trouxe para ela também, e com um chá quente fica muito bom. Ele vê a senhora Zeynep e dá as boas-vindas para ela, enquanto ela julga os 2 pelo olhar. Arif diz que volta mais tarde e sai. Sinan interroga Sule e pergunta o que aconteceu. Sule conta que de manhã eles estavam em casa, que ela estava na cozinha e ouviu perguntando dela e invadindo a casa. Eram os comparsas do Nekimi, o homem que Sule quebrou a garrafa na cabeça, que eles queriam levar ela à força por um tempo. Sengiz não permitiu e pegou uma navalha dizendo que iria matá-los. Os homens pegaram suas armas e dispararam em Sengiz, que caiu desacordado. Sule, desesperada, pegou a navalha, mas um dos homens disparou nela também. Sule diz a Sinan que eles eram os capangas do Nekimi, que ele não foi pessoalmente, mas enviou os homens dele. Sinan diz que soube que ela perguntou da filha dela no dia do incidente e pergunta se é verdade. Sule diz que ela estava em casa quando aqueles homens chegaram. Sinan diz que não encontraram a menina quando chegaram, e nem pelos arredores, mas irão continuar procurando por ela e pergunta o nome dela. Sule diz que é Melek Akijai. Sinan diz que os homens que chegaram com ela não tinham identificação e que levaram ela para identificar o corpo no necrotério. Sule fica tensa, preocupada pelo Sengiz. Nekimi briga feio com seus homens pelo massacre que fizeram, que era somente para trazerem a mulher. A polícia chega e diz a Nekimi que ele precisa acompanhá-los, pois há uma denúncia contra ele por tentativa de homicídio. Nekimi diz que isso é mentira e como pode estar envolvido em algo assim. O policial leva Nekimi para a delegacia.
Sule chega ao necrotério e reconhece o cadáver. Arif vai à loja de Gonu para colocar uma prateleira, que ela havia comentado que precisava. Gonu diz que isso não é necessário e fica incomodada, já que a senhora Zeynep pode pensar que ela e Arif tenham algo. No hospital, Sule observa Sengiz na terapia intensiva. Ela chora e diz que estava muito assustada pensando nele, que ele não deixou aqueles homens levarem ela e também não irá deixá-lo, que atiraram nele porque ele quis salvá-la. Pede que ele se recupere e que irão embora dali para onde ele quiser. Sinan interroga Nekimi. Diz que a Sule quebrou uma garrafa na cabeça dele e ele apresentou queixa, mas depois retirou, permitindo que ela saísse, porque parecia que já tinha outros planos. Nekimi jura que não teve nada a ver com isso. Sinan diz que quando o relatório sair, verão.